Sr. Presidente, Srs. Deputados, também em primeiro lugar cumprimentar o Sr. Engenheiro Sintra Nunes pela presença na nossa Comissão Parlamentar. Eu gostava, antes de mais, de fazer aqui uma certa declaração política. O PSD e o CDS estão, ao fim de uns poucos anos em que foram complacentes com a aplicação do programa político do Governo do Partido Socialista através da Parque Escolar, a tentar agora demonizar todo o investimento público, partindo de alguma má realização de investimento público que de facto se verificou neste programa, mas não é nesse campo que o PCP se situa. Portanto, não vamos utilizar os maus exemplos, as más práticas da Parque Escolar empresa para demonizar todo o investimento público e, de certa forma, a pretexto disso, congelar as obras todas na escola pública portuguesa. Não é nesse campo que nos posicionamos. Senhor Engenheiro, é certo que a maior parte das questões que aqui lhe serão colocadas pelo PCP se prendem com a atividade da Parque Escolar EPE, mas não podem ser desligadas da responsabilidade política, que não é da empresa, sobre as opções que vieram sendo tomadas. Mas a primeira coisa que gostava de lhe dizer é que, eu não sei se está recordado de ter estado nesta comissão, estará certamente recordado, onde entregou até aos grupos parlamentares uma pen e um caderno onde explicava muito bem todas as obras da Parque Escolar. E ainda bem que o PCP não ficou contente com essas explicações e requereu ao Tribunal de Contas uma auditoria que vem agora a sair, aliás, depois até também requerida pelo próprio Governo do Partido Socialista na altura, e que vem, na verdade, trazer a público outras coisas que não estavam naquela PEN e naquele primeiro relatório que aqui nos fez chegar. E não é de menos importância realçar que muitas das questões que eram levantadas nessa altura, nomeadamente da concentração das obras em grandes empresas da construção, ao contrário do que havia sido prometido, e da sua pulverização por PMEs, que nunca se veio a verificar em fase alguma, nomeadamente por causa do agrupamento das escolas em lotes. A duvidosa escolha das empresas de arquitetura vem claramente identificada no relatório da auditoria do Tribunal de Contas. A atribuição concentrada de serviços de consultadoria jurídica a um grupo muito reduzido de escritórios de advogados. Todo um conjunto de dúvidas que na altura foram levantadas e que não foram esclarecidas, vêm agora a ser expostas e, de certa forma, esclarecidas pelo relatório do Tribunal de Contas. Isto, no essencial, da parte do PCP, não levanta qualquer tipo de surpresa, nem há qualquer tipo de espanto da nossa parte. O que nos espanta é ver que PSD e CDS, que aprovam o modelo da Parque Escolar como empresa, que aliás o estimulam noutras áreas da economia, nomeadamente, por exemplo, na rede rodoviária, através do ataque ao escrutínio parlamentar do PIDAC, do Orçamento do Estado, da criação de empresas públicas e mais tarde, eventualmente, privadas, e virem agora mostrar todo este espanto. Esta é uma consequência do modelo seguido e da ausência de capacidade de escrutínio da Assembleia da República, para nós muito evidente, e está à vista o resultado. O resultado é a incapacidade de controle político. Eu vou-lhe dizer, Sr. Engenheiro, que chegámos aqui no grupo parlamentar do PCP a questionar o Ministério da Educação e teria todo o interesse em saber como foi feita a ligação entre a Parque Escolar e o Ministério da Educação, não tanto, mas também na definição do programa, mas na articulação entre as necessidades e a intervenção. Porque, vou-lhe dar este exemplo, a determinada altura o grupo parlamentar do PCP questionou, e fez-lo várias vezes, mas vou usar um exemplo, sobre a ausência de um pavilhão gimnodesportivo numa escola. E a resposta do Ministério da Educação foi que isso não é connosco, é com a Parque Escolar. Portanto, a desresponsabilização do Estado e a colocação de responsabilidades que deviam ser políticas e submetidas a controle democrático numa empresa também levaram a isto. E levaram a isto particularmente, numa forma particularmente mais grave, tendo em conta que não há nem houve. E isso, Sr. Engenheiro, eu gostava de lhe perguntar
se considera que estou ou não estou a fazer uma consideração correta, não há nem houve uma planificação política, estratégica de intervenção no território, assumida pelo Ministério da Educação. Termino só perguntando ao senhor engenheiro se nos puder dar essa informação, porque o Governo não nos tem dado, se algum património veio de facto a integrar o património da Parque Escolar EPE. Porque a resolução do Conselho de Ministros, a legislação que cria a Parque Escolar, determina que, à medida que a Parque Escolar realiza uma intervenção, essa escola passa a integrar o património da Parque Escolar. Todavia, não há notícia de ter havido transações patrimoniais entre o Estado e a Parque Escolar. E a pergunta que lhe gostava de fazer é se, de facto, a Parque Escolar, além das 6 escolas iniciais sobre as quais tomou posse e ganhou direitos de propriedade, veio a receber algum outro património. E se não, ou se sim, em que moldes é que isso foi feito e porquê? Obrigado, Sr. Presidente. Afinal de contas, aquilo que está hoje em cima da mesa são conclusões de 2 relatórios da auditoria e de identificação de diversos comportamentos por parte da Parque Escolar que não poderão ser justificados porque não têm justificação. E os indícios de clientelismos, de amiguismos, de que se suspeitava no início, vieram agora comprovados pelo Tribunal de Contas, particularmente, até com algum destaque. E se é certo que houve alguns passos no sentido de emendar esses vícios do processo na Parque Escolar, também é certo que eles não podem ser apegados e que não foram todos emendados. Outra questão que nos parece evidente e que não podemos deixar de colocar até pela participação que o PCP teve nesse processo é de que o regime de exceção que beneficiava a Parque Escolar não era determinante nem garantia a lisura dos processos. E, aliás, em boa hora, a Assembleia da República rechaçou e revogou esse regime de exceção. Senhor Engenheiro, eu aproveitava ainda para lhe colocar só uma questão. É uma questão porque nos parece bastante ilustrativa de alguns comportamentos que se vieram a verificar e que esperemos que não se tenham consolidado na Parque Escolar. Porque é que, depois de equipas projetistas, equipas e empresas de construção terem falhado com compromissos, a Parque Escolar não ter acionado garantias sobre falhas na construção e na projeção? A Parque Escolar torna a contratar as mesmas equipas sem sequer ter pedido que emendassem os erros verificados no passado, tendo a Parque Escolar assumido por custos próprios esses custos, esses gastos. Portanto, isto denuncia bem que houve alguma, digamos, displicência na gestão dos recursos públicos e que evidencia, acima de tudo, e é isto que da nossa parte é importante frisar, que o modelo em si, independentemente da orientação política que lhe é atribuído, não favorece o controle e o escrutínio público e democráticos. Os cidadãos portugueses não votaram no Sr. Presidente do Conselho de Administração da Parque Escolar. Votam nos partidos políticos e deve ser o Governo e deve ser o Estado a garantir o controle do Parque Escolar, a sua modernização e não qualquer Conselho de Administração, porque aí estão os resultados com todas as dúvidas que continuam por desfazer.